A Operação Lava Jato, ela incide sobre questões que são reais. A corrupção da Petrobras aconteceu sim, a corrupção do Estado brasileiro aconteceu sim, o PT tinha conhecimento disso, tinha sim, e isso foi usado para financiar a campanha, foi sim. Para o PT, para o PMDB, para o PSDB, para o PP, para todos os grandes partidos. Portanto, o problema existiu. A Operação Lava Jato, no entanto, tem um viés político. Ela foi usada para desmoralizar o PT, desmoralizar a Dilma e o Lula, para possibilitar a derrubada do governo. E essa agenda foi, obviamente, coordenada com a maioria parlamentar conservadora, com o Aécio Neves, o PSDB, que desde 2014 não tinha aceitado o resultado eleitoral, e esse objetivo político, evidentemente, foi feito de comum acordo. No entanto, esse comum acordo era um comum acordo para fazer esse movimento. Não significa que a agenda política de todos eles seja a mesma. Nesse processo, judiciário, procuradores, Polícia Federal se empoderaram muito, ganharam muito poder. E tem uma agenda própria, que não necessariamente é a agenda do Temer ou a agenda do Aécio Neves. Tanto que a Lava Jato continua criando problemas agora para o próprio governo. Metade do governo Temer está listado em delações, todos os caciques do PSDB também estão, há uma desmoralização da representação política tradicional e há uma série de atores políticos disputando os escombros disso, entre eles procuradores de justiça, juízes, etc., que passam crescentemente a ter um papel político. É importante olhar isso, porque a gente às vezes vê esse debate nas redes sociais a branco e preto, né? Como se a Lava Jato é um movimento da direita para derrubar o PT, ponto. Foi isso também, mas não é apenas isso. Ou do outro lado, Sérgio Moro está passando o Brasil a limpo. Não, não está, Deus me livre que ele faça isso, porque é um fascista. Eles, procuradores, são os fascistas. Eu não tenho nenhuma simpatia política pelo Lula. Mas os processos contra o Lula são um despropósito. Vamos falar sério, são um despropósito. Assim, o ex-procurador, o Dallagnol, chegou ao ponto de dizer o seguinte: não, eu não tenho provas que ele seja o dono do sítio em Atibaia. Eu não tenho provas que ele seja o dono do apartamento no Guarujá. O que prova é que ele está ocultando patrimônio. Nossa, isso é uma maluquice. Então o cara me acusa de ser dono da Shell, não tem provas, e o fato de não ter provas é a prova de que eu estou ocultando patrimônio. Isso é um negócio de maluco, né? Isso é um negócio de doido. Né? Mas isso, por quê? Porque esses caras se sentiram empoderados e têm a sua própria agenda. E mesmo Dallagnol, ao apresentar os tais 10 pontos contra a corrupção, a série de projetos de lei que eles querem que o Congresso aprove, o Congresso esboçou aprovar algo diferente disso, até porque o programa deles era muito ruim. Esses 10 pontos têm uma série de medidas que cerceavam direitos individuais. E quando o Congresso esboça aprovar algo diferente, ele dá uma entrevista dizendo que isso é o fim da Lava Jato. Se aprovarem isso, eu não vou mais trabalhar na Lava Jato. Como assim? Ele é procurador de justiça. Ele não escolhe o processo em que ele trabalha. Ele não tem o direito de querer chantagear a sociedade com uma ameaça dessas. Ele é procurador naquilo que lhe foi atribuído fazer, tem que cumprir o seu papel. Aliás, o juiz e o procurador não tem que dar entrevista. Não tem que dar entrevista. Não tem que sair falando o que pensa ou o que não pensa, não tem que propor projeto de lei. Ele tem que cumprir a lei. Ele tem que oferecer denúncia com base na lei. E não com base nas suas convicções. Então, esse processo é complexo por quê? Porque esse empoderamento desses setores da Procuradoria e do Judiciário também criaram um problema para a atual base de sustentação do governo Temer. E isso nos coloca algumas possibilidades que a gente não pode desprezar. Primeiro, essa instabilidade política pode nos ajudar a barrar a reforma da Previdência. Porque o golpe ele ocorre, essa grande aliança que juntou Procuradoria, Lava Jato, Moro, cumplicidade do STF, maioria parlamentar, o grande empresariado e tal, com uma série de pactos entre eles, que o Romero Jucá definiu muito bem, naquela vazamento de um áudio dele, onde ele disse: não,
Lava Jato tem que parar com isso. Delimita onde está e não faz mais nada. Vamos parar isso. Um grande acordo com o STF, com todo mundo, para delimitar onde está. Ou seja, quem já dançou, daqui para frente ninguém mais dança. Isso é o que o golpe ofereceu para aquela maioria parlamentar que votou impeachment. O problema é que eles não têm essa mercadoria para entregar. Porque essa agenda não é compartilhada com os procuradores, não é compartilhada com o Janot, não é compartilhada com o Moro, não é compartilhada com a Polícia Federal. Agora, vocês viram recentemente a Operação Carne Fraca. O que foi a Operação Carne Fraca? Claro que a carne era fraca, está evidenciado que problemas havia, ninguém inventou nada. Mas foi dado certo estardalhaço à operação. Por quê? Porque o Eduardo Cunha nomeou o ministro da Justiça, Osmar Serralho, o homem da confiança dele. E nomeou o ministro da Justiça, goela abaixo do Temer, mostrando que o Eduardo Cunha tem muita força. Uma delação dele tem efeitos devastadores. Ele é a nossa esperança. Ele nomeia o Osmar Serralho para o Osmar Serralho controlar a Polícia Federal. Qual é a primeira operação que a Polícia Federal faz quando o Osmar Serralho assume o Ministério da Justiça? A Operação Carne Fraca. Onde? Em Goiás e no Paraná. No Paraná vai pegar quem? O sistema de fiscalização do Ministério da Agricultura. Quem nomeou o superintendente? Osmar Serralho, deputado do agronegócio do Paraná. O que é isso? É um recado da Polícia Federal. Olha, fica quieto aí, porque de onde saiu isso tem munição. É um recado, você não mexe aqui porque sobra para você. Recado dado. Vocês têm visto Osmar Serralho? Ele viajou, ele desapareceu, né? Sumiu. Tomou um chato sumiço. Não disse nem sim nem não. Nem sim nem não, que ele desapareceu. Mergulhou. Então, assim, essa conflagração está muito clara. Veja a situação do Renan Calheiros. É de dar pena. O Renan Calheiros é senador da República, tem direito a foro privilegiado. Responde, acho que a 11 processos, né? Já ganhou música no Fantástico várias vezes. Ele tem foro privilegiado porque é senador, o mandato acaba agora. E ele é de Alagoas, o filho é governador. Pela lei das inelegibilidades, por ser pai do governador, ele não pode ser candidato a nenhum cargo político, a não ser aquele que ele já ocupa. Só pode ser candidato ao Senado. Não pode se esconder como, por exemplo, deputado federal, não dá para ele. E tem um problema, o cara é senador em Alagoas, está mais sujo que pau de galinheiro, e é no Nordeste onde o governo do golpe é mais impopular do que na média nacional. A situação dele é muito difícil. Ele vai votar contra a reforma previdenciária? Sim, ele vai votar a favor de que o benefício de prestação continuada para maiores de 65 anos sem renda passe para 70 anos e seja desvinculado do salário mínimo? Não vai fazer isso. Há uma série de parlamentares que precisam se reeleger para fugir da polícia. Porque é isso, não se trata de se reeleger para manter o cargo de prestígio. Para boa parte da bancada parlamentar no Congresso, a reeleição é fugir da polícia. Aqui a gente conhece alguém, não conhece? É para manter o foro privilegiado. Provavelmente tem. Para esses caras, a reeleição é uma questão de estar preso ou não estar preso. Porque no STF, bom, tem lá Gilmar Mendes, agora tem o Alexandre Moraes, tem um pessoal lá que vai dar um jeito de empurrar isso aí para frente. Mas se cair em Curitiba, a agenda de Curitiba é outra. É outra. Sim, é outra. Então, esses caras são pressionáveis.